Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Abra a sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. A partir do versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Como Deus resolve o problema do pecado na nossa vida? Esse texto nos fala de 4 pensamentos errados sobre o pecado. O primeiro deles é que eu não sou pecador. Tem muita gente que acha que não é pecador. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, que não há um justo sequer. Todos nós fomos concebidos em pecado, nascemos em pecado e temos uma natureza pecaminosa. A Bíblia chama isso, teologicamente, de depravação total. Eu sou um pecador por natureza. Segundo conceito que João está tratando nesse texto, tem gente que diz: eu sou pecador, mas eu não cometo pecado. E aí é uma incoerência, porque a Bíblia fala que o coração fala, a boca fala, está no coração. E se o coração é pecador, todos os atos, consequentemente, do homem, são atos pecaminosos. E é muito importante nós entendermos isso, porque Jesus Cristo, tratando dessa matéria, ele diz o seguinte: que o que contamina o homem não é aquilo que entra através da sua boca. O que contamina o homem é o seu coração corrompido. É do coração corrompido do homem que procedem todos os seus atos pecaminosos. Então os atos são consequências naturais do nosso coração pecador. Mas existe um terceiro engano. O terceiro engano é que você pode dizer: eu sou crente, eu sou salvo,
e posso viver e continuar pecando. O meu pecado não atrapalha a minha comunhão e o meu relacionamento com Deus e com a sua igreja. Então eu posso, como cristão, viver uma vida dupla. Eu posso viver como crente, vindo para a igreja, participando dos cultos, tendo conceitos, tendo teologia cristã, teologia bíblica, mas isso não vai atrapalhar a minha relação com Deus se eu cometer alguns pecados. A gente chamaria isso do crente Raimundo, é um pé na igreja e um pé no mundo. E acho que isso é normal. Ele diz, eu sou crente, mas a minha agenda, o meu comportamento não tem nada a ver com a minha fé. E tem alguns que defendem hoje a chamada hipergraça. E a hipergraça é uma doutrina antibíblica porque diz o seguinte: venha como está e continue do mesmo jeito. Ou seja, você pode virar crente, você pode ser um cristão e continuar vivendo a sua vida antes de ser cristão. Você pode continuar com seus atos, com as atitudes, com seu comportamento antes da conversão. Mas há também um quarto pensamento equivocado sobre o pecado. E esse acontece na igreja. Eu pequei, pastor, e Deus não vai perdoar o meu pecado. Tem muita gente na igreja que mesmo sabendo que Deus perdoou o seu pecado, ele vive carregando dentro de si uma culpa, porque ele não esquece daquilo. E ele acha que Deus não perdoou. E ele acha que não tem jeito, que o seu pecado não tem perdão. Mas veja como João vai tratar dessa matéria. Eu queria que você lesse comigo o versículo 1, o versículo 5. 1 João 1,5, o que diz? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele. Em primeiro lugar, nós temos aqui João como portador de uma mensagem. E essa mensagem ele recebeu de Deus para nos comunicar. A mensagem não é dele. Ele é apenas o portador da mensagem. E a mensagem que ele recebeu veio da parte de Deus. Que mensagem é essa? Que mensagem é esta? É a mensagem da salvação e da comunhão com Deus. Essa mensagem está aí nos versos de 1 a 4. A mensagem que todo aquele que nasceu de Deus tem comunhão com o Pai, tem comunhão com o Filho e tem comunhão com o Espírito Santo. E consequentemente nós temos comunhão uns com os outros, ou com todos aqueles que nasceram de novo e que receberam a salvação. E para introduzir essa mensagem da comunhão, ele diz, olha, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos transmitimos é esta, 2 pontos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O que é que significa que Deus é luz? Que Deus, ele é puro, que Deus é santo, que não há possibilidade no ser de Deus de nenhum tipo de impureza, porque ele reafirma, pois nele não há treva nenhuma. A treva aqui é a sujeira, a treva aqui é o pecado, a treva aqui é o defeito, a treva aqui é a mancha. Então não há possibilidade de nós compreendermos o Deus, de adorarmos o Deus que nós cremos, se nós não tivermos consciência dessa verdade. Deus é luz.
E todos nós somos pecadores. E todas as vezes que nós nos aproximamos da luz, que é Deus, essa luz de Deus revela os pecados que existem na minha vida e revela a minha natureza pecaminosa. De tal maneira que todo aquele que se aproxima de Deus, que todo aquele que tem comunhão com Deus, consequentemente, toma consciência de que é um pecador. Isaías, quando entra no templo, e ele tem a visão de Deus sentado no alto e sublime trono, e lá há uma manifestação dos querubins, dos serafins, clamando em alta voz, santo, santo, santo. E a expressão ali é que Deus, Ele é santo, que Ele é santíssimo. E quando ele contempla aquela santidade de Deus, automaticamente ele diz, ai de mim que sou pecador. Ai de mim que sou pecador. Significa que a santidade de Deus revela o meu pecado? Veja, por favor, para a gente compreender esse conceito, vamos lá para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Lê comigo, por favor. João, capítulo 3, a partir do versículo 19. Diz assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz. Por quê? Com que propósito? A fim de que não serem arguídas as suas... Porque a luz, ela revela e ela demonstra os meus pecados e os seus pecados. E veja no texto, lê comigo o versículo 21 bem forte. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então preste atenção, o fato de Deus ser santo, de Deus ser puríssimo, de Deus ser santíssimo, de que Deus é luz, a partir do momento que eu entro em comunhão com esse Deus, a partir do momento que eu passo a ter um relacionamento com esse Deus, a minha pecaminosidade se manifesta. Se manifesta. Mas vamos voltar para o texto. Versículo 6, por favor. João 1:6. Vamos ler juntos? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então preste atenção, se você diz que mantém comunhão com Deus, se você diz que é crente, mas a sua conduta, a sua prática, o seu estilo de vida, não é uma busca, não é uma luta contra o pecado, e uma busca pela santidade, você está o quê? Mentindo, você é mentiroso. Não existe a possibilidade de nós vivermos uma vida dúbia, coerentemente diante de Deus. Se você nasceu de novo, se você é crente, o pecado lhe aborrece, as trevas lhe aborrecem. E é justamente essa a diferença entre o crente e o não crente, o filho de Deus e o filho do diabo. E João vai colocar isso claramente, por favor. Veja aí 1 João. 1 João, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, versículo 6. O que é que diz lá? 1 João 3:6. O que é que diz? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o quê? O conhece. Então se você tem uma prática pecaminosa, você gosta de pecar, você vive no pecado, você acha que isso não atrapalha a sua comunhão com Deus? Cuidado, você está enganado. Enganado. E não adianta você vir com essa desculpa de crente sem vergonha.
a carne é fraca. Porque a carne é fraca não é desculpa. A carne é fraca é simplesmente uma declaração. Mas veja, por favor, o texto nos diz, versículo 7, vamos lá? 1 João 1,7, o que é que diz? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, quê? Todo pecado. Que coisa linda. Se, porém, andarmos presente e contínuo, na luz, na presença de Deus, porque Deus está na luz, como Ele está na luz, a primeira coisa que vai restaurar é a nossa comunhão uns com os outros. Porque o pecado não somente nos afasta de Deus, nos afasta da igreja. Todo crente que está vivendo a vida de pecado não gosta de vir para a igreja. Primeiro sintoma de crente que está vivendo em pecado é que ele não vem para o culto. Sabia disso? Ele some. Que vai lá que o pastor prega um sermão sobre pecado e ele está... Não é assim? Na minha caminhada pastoral, eu observo isso. Quando o crente está firme na igreja, ele pode até estar pecando, mas se ele lê a Bíblia, ora todo dia, ele pode ser um crente que está lutando, enfrentando, mas ele está agarrado na igreja. Agora, quando o crente some, ele está com alguma encrenca com Deus. E tem uns, presta atenção, você não vai fazer isso hoje, que quando passa a ceia, não come e não, estou em pecado. Tem uns que não tem problema, vai lá e come tudo. Se puder, come 2 ou 3. Não, calma, irmão, é um só. Quem está com fome, come em casa. Aqui é coisa pouca. Veja, irmãos, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão, tudo no presente, andarmos, mantemos, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica agora, presente. Não nos purifica apenas de algum pecado, mas de todo o quê? Pecado. Você não somente tem um perdão em Cristo, na sua redenção, mas purificar aqui é um ato contínuo, está no presente contínuo. O sangue de Jesus nos limpa nessa manhã. Você pode nesta manhã se apropriar da sua comunhão com Deus, pedir perdão, confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados, e o sangue de Jesus purificar você e restaurar você completamente da sua comunhão com Deus, da sua comunhão com seus irmãos. Mas veja no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum. Porque tem gente que diz, eu tenho uns pecadinhos, né, pastor? Tem uns que é exagerado. A multidão dos meus... Não, não é isso, não. Se você disser que não tem pecado nenhum, se você disser que... Se você negar a sua natureza, você está enganando a si mesmo. E a verdade não está em você. Versículo 9. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você reconhecer que é pecador, se você reconhecer e confessar nesta manhã que você tem cometido pecados, ainda que você não tenha prazer nesses pecados, ainda que esses pecados sejam acidentais na sua vida, e é importante que você confesse e que você abandone, sabe por quê? Porque um crente, quando ele vive no pecado, se ele não tiver a sua mente cauterizada, se ele não for um esquizofrênico espiritual, o pecado incomoda. Está entendendo o que eu estou dizendo? O pecado incomoda.
Mas não somente isso, se você é crente, crentão, velho, e pecou, escondeu o seu pecado, e está encobrindo o seu pecado, a mão do Senhor está pesando sobre você dia a dia. Enquanto eu encobri os meus pecados, de Davi no Salmo 32, envelhecer os meus ossos, porque a tua mão pesava de mim dia e noite, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas ele tomou uma decisão: confessarei a ti o meu pecado. E o Senhor perdoou o meu pecado. E é tão bonito isso aqui, não dá tempo para a gente esmiuçar o versículo. Se confessarmos os nossos pecados, e está no plural, e são nossos, Deus, Ele é fiel e justo. Ele é fiel porque Ele tem uma aliança conosco. Ele é fiel à sua aliança. E um dos princípios e uma das promessas que Ele garante nessa aliança da graça é que Ele perdoará todos os nossos pecados. Ele é justo porque Ele não pode perdoar os nossos pecados sem punir esse pecado. Ele não pode tomar o culpado por inocente simplesmente porque Ele gosta daquela pessoa. Ele é justo. E todo pecado merece a condenação de Deus. Por isso que o perdão dos nossos pecados está justamente nos méritos de Cristo. Ele perdoa os nossos pecados por causa da obra de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo. Como diz o texto aí, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não somente nos perdoa de todo pecado, não somente muda a nossa natureza pecaminosa, mas também vai continuar purificando os nossos pecados até Jesus voltar. É interessante você dizer que Ele vai nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então Ele nos perdoa baseado no sacrifício de Cristo, mas não somente, Ele deposita na nossa conta a justiça de Cristo. De tal maneira que eu tenho a minha natureza pecaminosa transformada, os meus pecados anteriores todos perdoados, e todos os pecados que eu vou cometer até a minha morte, todos esses pecados poderão ser perdoados, porque a justiça de Cristo está depositada na minha conta. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas João, ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aí ele muda a tonalidade. Ele diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não o quê? Pequeis. Veja que João se coloca na posição de pai e nos chama de filhos. E ele sabe que todo filho, por melhor que ele seja, por mais crente que ele seja, vai cometer o quê? Pecado. E João não é como aquele pai doente, como eu e você, que fica tentando esconder os pecados dos filhos. Assim? Seu filho é um pecador, mas é bom, viu? Não é assim. Ele diz: não, vocês, meus filhos, vocês são pecadores. Eu sei disso. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu quero que vocês não pequem, mas eu sei que vocês não conseguem viver sem pecar. E ele diz: se todavia alguém pecar, nós temos o quê? O advogado. Não diz um advogado, diz o quê? O advogado. E o advogado está com letra maiúscula, tá ou não está?
é o advogadaço, chamado quem? Jesus Cristo. Então, você veio para a igreja hoje, você tem os seus pecados da semana. Aí você vai chegar aqui para tomar Santa Ceia. E o diabo vai dizer assim, você é crente, é? Que crente você é? Eu conheço todos os seus pecados. É como se a gente estivesse num tribunal, Deus é o juiz, está sentado lá, vai julgar nossa causa, e o diabo é promotor. E o diabo vai chegar para Deus e dizer, olha, esse Arival não presta. Olha, eu vou contar para vocês os pecados que ele fez em casa, no trabalho, na igreja. Aí Jesus está lá, o advogadão, só ouvindo. Quem fala primeiro? Quem é que fala primeiro? No júri. O promotor. Quem fala depois? O advogado. Aí o juiz que constituiu Jesus como nosso advogado, e esse advogado é justo. Esse advogado, ninguém precisa, nenhum cliente dele precisa falar o que ele fez, porque ele já sabe tudo. Eu não posso enrolar o advogado. Ele diz, olha, esse Arival não presta, eu sei todos os pecados dele. Eu conheço esse Arival de frente, de trás, por fundo, pela cabeça, tudo você sabe da vida. Eu sei. Mas eu derramei o meu sangue por ele. Então o juiz, perdoa ele. Perdoa esse cabra safado, não fala nada mesmo. Mas eu morri por ele. Eu paguei a pena pelo pecado dele. Você está entendendo o que está dizendo aqui? Ele está dizendo, por causa de Cristo, por causa da justiça de Cristo, por causa do sangue de Cristo, por causa da intercessão de Cristo, por causa da defesa de Cristo, eu sou perdoado. E veja, a palavra que está aqui, veja no versículo 2, lê comigo aí. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O mundo inteiro aqui é os crentes do mundo inteiro. Mas eu queria que você pegasse esse verbo propiciação. Ele é a propiciação. Parece um palavrão. Ele é a propiciação. O que significa propiciação? Quando eu e você, nós pecamos, o nosso pecado desencadeia a justa ira de Deus. Porque o nosso pecado ofende a santidade de Deus. A propiciação, que nos remete lá para o propiciatório, para a Arca da Aliança, Deus colocou dentro da Arca da Aliança o maná, a lei, o cajado de Arão que havia florescido. Deus, quando olha de cima, ele vê a lei quebrada, ele vê a nossa rebelião, ele vê a nossa murmuração, ele vê o pecado na nossa vida. Mas em cima tem um negócio chamado propiciatório, que é a tampa. Quando o sumo sacerdote fazia o sacrifício do animal, do cordeiro, e derramava o sangue sobre o propiciatório, Deus de cima não via o pecado, mas ele via o pecado coberto pelo sangue. Então, esse sangue significa a ovelha que foi morta, o cordeiro que foi morto. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E esse sangue derramado propicia, ou seja, satisfaz a justiça de Deus de tal maneira que Deus, ele me declara perdoado por causa do sangue da propiciação. Vocês estão entendendo ou não? O sangue de Jesus Cristo. Porque ele diz, ele é a propiciação. Porque ele
é a pessoa dele. E a vida está no sangue. Quando você comer aqui um pedacinho de pão e beber um pouquinho de vinho, são símbolos do corpo de Cristo, da vida de Cristo, que foi derramada. Para que através do derramamento desta vida, porque a vida está no sangue. Por isso que o sangue nos purifica. Por isso que Ele é Jesus Cristo, a sua pessoa, a sua obra, satisfaz a justiça o quê? De Deus. O que significa isso? Que eu e você nesta manhã, quem se reconhece pecador aqui? Levanta a mão. Quem reconhece que tem cometido pecado e ofendido a Deus, ainda que não queira pecar, mas está pecando, levanta a mão. Nós podemos confessar os nossos pecados nesta manhã. Comer o pão e beber o cálice. E sair daqui nessa manhã dizendo que nós estamos o quê? Perdoados.